Aqui é o professor Jonatas. Vamos para mais uma aula. Hoje falaremos sobre o percurso 11 do seu livro didático. Sempre, como nós colocamos em todas as aulas, leia o seu livro didático e coloca aí nos comentários. Palavra-chave, professor? Não, vou deixar mais para o final da aula, né? Mais para o final da aula. Palavra-chave vai ficar para o final da aula. Então, meus caros, vamos falar agora no percurso 11, a construção da União Europeia. Esse percurso muito importante para que nós possamos entender sobre os conhecimentos, né, da Europa. Primeiramente, ele vai colocar aqui, ó, que há etapas da formação de uma potência econômica. A União Europeia, o UE, não pode esquecer isso, hein? O UE desempenha no mundo um protagonismo importante, e é mesmo, tanto no plano científico, ou seja, no meio dos cientistas, e tecnológico, como no industrial, no agrícola, no cultural e no comercial, e é pura verdade. Por que nós vamos colocar isso para vocês? Porque se você entender muita coisa que acontece na Europa, você, como cidadão, futuro cidadão, né, vai poder mudar o seu local aí, que vai mudar a sua região, que vai mudar o seu país, o seu estado, o seu país, o seu continente, e assim vai. A ideia é mudar o local para mudar o global. Nesse sentido, meus caros, nós temos que entender que a Europa passou por sérios períodos de guerras, né, e precisou de ajuda de outros países também. Mas antes, ó, entre outras razões, isso deve às condições particulares de um longo processo no qual foi construída a interdependência de seus países membros com base na integração econômica. Ou seja, ela começou a se fechar como uma comunidade, a se ajudar, a dar as mãos. Foi assim que a Europa começou a fazer. Conhecer um pouco mais dessa história é essencial para compreender a importância da União Europeia nos dias atuais. Para quem não sabe, esse Plano Marshall, né? O Plano Marshall foi desenvolvido, eu vou até voltar a tela aqui para a gente. Ó. O Plano Marshall foi desenvolvido para que a Europa pudesse ser reconstruída. Na Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, a Europa estava devastada por causa da destruição da guerra. Nesse sentido, né, os Estados Unidos, que não teve o seu território atingido nessa guerra, necessitou de ajudar a Europa, mas em alguma situação especial, né? A Europa, né, nesse momento, começou a viver a Guerra Fria, né? Que esse período vai mais ou menos de 1946 a 1989, 1991, término, né, da Guerra Fria. Quando eu falo do Plano Marshall, eu preciso lembrar de um general dos Estados Unidos que propôs uma ajuda financeira para reconstruir essa Europa destruída. Essa ideia do Plano Marshall era para afastar o comunismo, né, do continente europeu. Então, olhar para esse ponto de vista, né, o senhor George Marshall, general e secretário dos Estados Unidos, né, conseguiu, junto ao governo americano, essa ajuda. Houve outros planos? Sim. Por exemplo, o Plano Colombo, que nessa aula não está sendo abordado. Mas, de primeira mão, no nosso livro didático, vou multiplicar a tela novamente para vocês, só para contextualizar, eles colocam que, ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa, como eu disse, principal campo de batalha do conflito, encontrava-se devastada. Pura verdade, totalmente destruída. Ó. Eles estão até colocando aqui, ó, durante a guerra, né? Era durante a guerra essa imagem, já tínhamos muitos lugares devastados. Grande parte das cidades, das indústrias principalmente, dos campos de cultivo e dos meios de transportes, ferrovia, aeroporto, rodovia, portos marítimos e fluviais, estava quase destruída.
né? Até porque era uma tática de guerra. Destruir rotas comerciais, destruir ferrovias, hidrovias, tudo que a Europa tinha como benefício para crescer, né? Chegaram os inimigos, né, uns dos outros, destruindo rota para fechar as cidades e dominar campos em pontos de território. Nesse sentido, meus caros, aqui é colocado assim: em 1947, como eu disse, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o general George Marshall, e seus assessores elaboraram um plano para a recuperação econômica europeia. O Plano Marshall, como ficou conhecido, foi aplicado em 1948 e oferecia, entre outras vantagens, a importação de produtos estadunidenses a preços baixos. Então, esse plano não é bem uma ajuda, assim, de querer, nossa, pobrezinha da Europa, tá toda destruída, vamos ajudar ela, né? Não é bem assim, mas é um plano que os Estados Unidos já queria ganhar mercado para afastar a ameaça socialista desse local. Então, de primeira mão, vocês têm que entender que o Plano Marshall teve como ideia, né, ajudar alguns países. A Polônia, principalmente, para quem já assistiu o filme O Pianista, né, um cenário da Segunda Guerra Mundial acontece lá, na Hungria, na própria Alemanha Oriental e em outros lugares que aconteceram. Bom, então a Europa começou a ser reconstruída, mas um pouquinho antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, teve o Benelux. O que é isso aí? Vou explicar, hein? Vamos lá. Entre 1943 e 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, a Bélgica, os Países Baixos, por exemplo, a Holanda e Luxemburgo, mantinham negociações sobre a formação de um bloco econômico para impulsionar suas economias, né? Fizeram, então, um bloco do Benelux. Assim, os recursos oferecidos pelo Plano Marshall, né, que os Estados Unidos ofereceram, facilitaram a implementação do Benelux. B, de Bélgica, N, de Nederland, que quer dizer Países Baixos, e incluído aí a Holanda, e Lux, de Luxemburgo, certo? A União Aduaneira ou alfandegária, né, que a ideia era não cobrar aduaneira, né, tarifas e impostos aduaneiros. Ou seja, se eles tivessem ali um comércio entre eles, com certeza eles iam crescer. Então, começamos com esses países. Quando 3 países assinaram um acordo de eliminação de barreiras comerciais. E aí, esse negócio de quebrar barreiras comerciais, né? Por exemplo, essas aduaneiras, que não precisa pagar impostos lá na alfândega, não precisa na fronteira pagar impostos, e esse negócio pegou na Europa e pegou bem, né? O Benelux foi a primeira experiência de integração econômica entre países e foi de sucesso. O seu sucesso inspirou a formação de outros blocos na Europa e em todo o mundo. Hoje tem bloco para todo mundo, viu? Tem bloco para todo mundo. Mas nós podemos dizer que a Europa começou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço com 6 países, né? Lá em 1952 foi criada a SECA, né? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, que começou com países como França, Itália, Bélgica, Alemanha Ocidental, Luxemburgo e os Países Baixos. Começou aí a Europa dos 6, né? E isso começou a pegar na Europa porque eles viram que era muito positivo se unirem. E depois, né, de um ponto de vista histórico, essa ideia de barreiras comerciais foi crescendo, onde virou a Europa dos 6, Europa dos 9, depois virou a Europa dos 12, virou a Europa dos 15, dos 18, dos 21, dos 27, até a entrada da Inglaterra também, e depois com o Brexit da Inglaterra, que o professor Juraci vai falar um pouquinho mais adiante sobre a União Europeia, quando ela foi constituída mesmo, de verdade. Então, o que acontece quando eu falo de União Europeia? Né? Para falar nisso, eles formaram, então, um mercado comum europeu.
A União Europeia é o bloco mais ousado do mundo. Por que eu estou falando isso? Quando nós falamos em União Europeia, nós temos que lembrar de 4 níveis. Nós temos que lembrar do primeiro nível, que é a ZLC, que é a Zona Livre de Comércio. Ou seja, ele simplesmente quebra essas barreiras, né, essas barreiras comerciais entre eles. Também tem a Zona Livre de Comércio Especial, né, que é um segundo nível desse plano, né, que é também amenizar, vamos dizer assim, a dor entre os países. Imagine o Brasil que faz parte aqui do Mercosul, né, Brasil, Argentina, tal, ele faz parte disso aí. Nós não pagamos tarifas, né, e temos livre circulação de pessoas também. Mas antes, se nós comercializarmos com países aqui, nós não temos impostos. Se um país que comercializa, que é de fora do nosso bloco e comercializa, ele recebe um benefício de não pagar tantos impostos, nem para nós importarmos, então gera ali uma maior concorrência. O terceiro nível de um bloco econômico é o mercado comum europeu, que é isso aí que nós vamos falar. Livre circulação de pessoas, livre circulação de renda, e isso beneficiou muito a Europa, mas muito mesmo, né? Eu vou até abrir aqui um slide para vocês, que eu tenho aqui, um slide que fala sobre a União Europeia. Vamos pegar aqui ó, o slide. União Europeia, né? Então, como eu já disse a vocês, a União Europeia ela teve um crescimento, né? E eu vou querer mostrar a tabelinha, né, dessas potencialidades que nós temos no meio aí da Europa, né? Então, olha só, olhando para essa parte vermelha aqui, ó, eu vou até maximizar a tela aqui, nós temos os tratados, né, para falar da União Europeia, de tudo isso aí que vocês estão vendo, nós temos os tratados. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que nós falamos, começou ali em 1951, pegou de verdade em 1952, né? Aí tivemos o Tratado de Roma, que depois foi substituído em 1992 pelo Tratado de Maastricht, né? O Tratado de Bruxelas, o Ato Único Europeu, o Tratado de Maastricht, o Tratado de Amsterdão, o Tratado de Nice e, por fim, o Tratado de Lisboa em 2007. Para falar disso aí, eu quero falar de 4 liberdades que acontecem lá na União Europeia. Lembra que eu falei a ZLC ou ALC, né, que dá na mesma, que é a Área Livre de Comércio ou Zona Livre de Comércio, que é a redução das tarifas, né, das taxas alfandegárias. Isso acontece muito no bloco do NAFTA. O NAFTA é Estados Unidos, México e Canadá. Nós temos também o bloco da União Aduaneira, que, por exemplo, o Mercosul, como citei, que tem essa criação da tarifa externa comum, ou seja, todo mundo que negociar com a gente paga o mesmo valor. E aí a União Europeia, que não está mais incluída nesse bloco aqui de mercado comum, o que é? Livre circulação, né? Eu pus circulão aqui, mas circulação de bens, serviços e pessoas, né? E, por fim, sendo o bloco mais ousado, né, do ponto de vista da Europa, nós temos a União Monetária, que é a adoção da moeda única, né, que nós temos o euro, né, formando a União Europeia. Ou seja, a União Europeia tem os 4 níveis que eu estou mostrando. Anota isso aí no teu caderno, para esse vídeo aí e anota. Área Livre de Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União Monetária. Eles vão trabalhar com tudo isso aí com 4 liberdades. As liberdades, a livre circulação de pessoas, a livre circulação de mercadorias, a livre circulação de serviços e a livre circulação de capitais. Certo, meus caros amigos? E é isso que eu tinha para falar para vocês, e o professor Dioraci vai complementar, né, a nossa aula aí, falando da União Europeia. Professor Dioraci, a palavra está com o senhor. Olá, alunos. Satisfação novamente estarmos juntos. E hoje a gente finaliza os nossos comentários desse capítulo, desse percurso, só relembrando o que o professor Jonatas mencionou, né?
em relação à fragilização da Europa no pós-Segunda Guerra, quando os Estados Unidos ofereceram a ajuda econômica, logicamente tendo objetivos futuros, e a partir daí do Benelux, do SECA, que foram as sementes para o surgimento da União Europeia, né, que foi graças ao Tratado de Maastricht, de 1992. Na realidade, todos esses acordos, ao longo do tempo, cada um deles trazia algo novo. Eles não abandonavam os aspectos. Começou com o Benelux, né? E aí tivemos vários outros, até chegarmos à União Europeia. Eles não iam abandonando as características daqueles acordos, eles iam implementando, melhorando. E, finalmente, a UE passou a se constituir, a União Europeia, por 28 unidades, até agora a saída de um deles, né, que é o Reino Unido. Já é um processo que rola há bastante tempo, durante muitos anos. Nós poderíamos dizer que foi o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. É um divórcio, é uma separação. E como toda separação, é um processo doloroso. É preciso adequar-se. E eles ainda estão nessa fase de transição para a saída do Reino Unido. Por quê? Porque para desligar-se de um bloco é preciso criar novas condições, tanto para o bloco quanto para aquele que se desliga. Então, dentro da União Europeia existe um parlamento europeu, com deputados de todos os países que formam a União Europeia. E eles elaboram leis para atender a esse bloco como sendo uma unidade. Nós poderíamos comparar a União Europeia com um país e os seus estados. Então, há um representante maior, no caso, o Parlamento Europeu, que é formado por deputados de todos os países membros, né, hoje desses 27 países membros, e que elaboram leis para o bloco. As leis dizem respeito a todo o bloco. E há países que são candidatos, como o professor Jonatas mencionou, começou com o Benelux com 3, o SECA com 6, e aí foi crescendo até 28. Sai o Reino Unido, né? Está em processo ainda, essa saída, que é o Brexit, né? Essa saída do Reino Unido, e outros países pleiteiam a entrada nesse bloco. Só que para eles serem admitidos, alguns requisitos são fundamentais. É preciso que eles estejam vivendo, que eles respeitem o Estado de Direito, é preciso que haja uma democracia consolidada, e é preciso que eles sejam aceitos pelos países que constituem o bloco, né? A União Europeia.
que mais nós temos para falar? Ah, um detalhe importante. Muitos confundem quando a gente diz Europa, União Europeia e o Acordo Schengen, que a gente vai falar agora. Europa, ela é constituída por 50 países. Não são todos os países da Europa que já aderiram ou que fazem parte da União Europeia. Se são 50 e nós tínhamos 28, agora 27, 23 ainda não fazem parte da União Europeia, né? Poderá chegar o momento em que todos os países europeus farão parte da União Europeia? Sim. Aí nós poderíamos dizer que Europa e União Europeia seriam a mesma coisa, talvez com outro nome até, através de outros acordos. Então, Europa, União Europeia e o Acordo Schengen. O que é esse Acordo Schengen? O espaço Schengen é um espaço em que aqueles que têm o visto, têm a autorização, toda a documentação necessária para entrar em um determinado país do espaço Schengen, que é formado por 26 países, portanto, também não é o mesmo que União Europeia, porque existem alguns países da União Europeia que não fazem parte do espaço Schengen. E existem também 4 países que fazem parte do espaço Schengen e não pertencem à União Europeia. Então, nós já percebemos que Europa, União Europeia e espaço Schengen são distintos. Vamos supor que alguém faça uma viagem para Portugal, que pertence ao espaço Schengen. Portugal, Espanha, França, são 26 países. Tendo a autorização para entrar em uma das fronteiras externas, que corresponde às fronteiras desses 26 países do espaço Schengen, adentrando aquele país, ele tem liberdade para transitar, no máximo por 90 dias, por todos os outros países, sem apresentar a autorização nas fronteiras internas. Ou seja, alguém quer passar de Portugal para a Espanha e para a França, enfim, para os demais países do espaço Schengen. Não precisa dessa comprovação interna, porque já houve a verificação e a aprovação na fronteira externa, permitindo, portanto, o livre acesso aos demais países do espaço Schengen, né? Bom, basicamente, professor, era isso que nós tínhamos, né, para comentar na aula de hoje. Exatamente. E a gente deixa aqui um abraço carinhoso aos nossos alunos de todos os nonos, do nono A, nono B, nono C, D, E, F, né? É até o F ou até o G? Até o G. Até o G. O nosso abraço caloroso a todos os nonos anos. Turminha, vou colocar para vocês aí a palavra-chave da nossa aula. A geografia é a melhor disciplina. Coloca aí nos comentários que eu quero ver se vocês estão assistindo essa aula, tá bom? Não se esqueça, União Europeia é o que mais cai em prova. E quando a gente falar em União Europeia, você não pode esquecer daqueles 4 níveis que nós colocamos. O primeiro nível é o nível
voltado à área livre de comércio, ou ZLC, mesma coisa. Nós temos a tarifa externa comum, né, a TEC, nós temos também o mercado comum europeu e, por fim, a união monetária. Não pode se esquecer desses 4 níveis que cai muito em prova. Pode cair por uma questão de atualidades, né, o Brexit, como o professor colocou, a saída do Reino Unido da União Europeia, formados por movimentos de extrema-direita, falando que não vai pagar a conta de outros países, que é esse o rumor que corre lá. Certo, turminha? Valeu! Nos vemos na próxima aula. Professor Jeraci, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Assista tudo, professor. Coloca a mensaginha aí para a gente ver quem é que está assistindo essas aulas, beleza? Beleza. Grande abraço. Abraço. Fiquem com Deus. Tchau.